Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida aqui do Belém, estamos aqui nesse momento querendo conversar aqui com o Dr. Marcos. Meu nome é Lucas e a gente tem uma pergunta, Dr. Marcos. A gente queria saber como é que faz para saber a data da Páscoa. Parece que cada ano é um dia diferente, né? Como é que acontece isso? Bem, Lucas, a Páscoa é uma festa calculada pelo calendário lunar, não é calculada pelo calendário solar, que é o calendário dos meses que nós estamos acostumados. Então, por isso que a Páscoa não pode ser mudada, jamais. Nós podemos mudar várias comemorações, mas não podemos mudar a comemoração da Páscoa. Por três motivos: um motivo histórico, um motivo religioso litúrgico e um motivo matemático. Muito bem. Historicamente, as primeiras civilizações que a gente tem notícia que se desenvolveram em torno do crescente fértil no Oriente Médio, virado para o mar Mediterrâneo, elas eram primeiramente primeiramente pastoris e depois agrícolas. Elas eram nômades e os nômades cuidavam de seus rebanhos. Quando eles se fixaram na terra e não deixaram de ser nômades, eles passaram à agricultura. Então, para essa gente, era uma coisa terrível o inverno. E quando o inverno passava, o que acontecia? A vida ressurgia na primavera. Então, aqueles povos primitivos comemoravam o equinócio da primavera. Veja bem que nós estamos falando, são civilizações do hemisfério norte, porque todas essas civilizações começaram no hemisfério norte. Eles comemoravam a chegada da primavera, onde a vida renascia. Muito bem. E os hebreus descendem desses povos, é um desses povos que descendem dos primitivos povos do crescente fértil. Muito bem. Os hebreus são um povo que evoluiu do politeísmo para o monoteísmo. Então, a senhora acreditar em um Deus único. O primeiro povo que acreditou num Deus único foram os hebreus. Porém, eles assumiram muitas coisas daqueles povos primitivos. Então, assumiram a Páscoa, mas dando a ela um novo significado, mas celebrada também como uma festa de ressurreição da vida, uma vida que renasce. Por quê? Eles passaram a celebrar a saída do Egito, a libertação da escravidão do Egito. Então, ao ser libertado, e foi nessa época que aconteceu a libertação, eles deram um novo significado àquela Páscoa pagã. Muito bem. Aí o que acontece? Vem Deus preparando durante todo o Antigo Testamento o povo judaico para a vida do Messias. Então vem o Cristo, e o Cristo vai morrer e ressuscitar. E ressuscita quando? Na Páscoa. Então o São João fala lá que era em Parascheve. Em Parascheve a ceia foi da quinta para a sexta-feira, a sexta em Parascheve, na preparação da Páscoa, que era o sábado. Muito bem, porque os judeus comemoravam o sábado. Então, nós estamos tendo uma visão histórica da evolução da Páscoa. Os cristãos, os primeiros cristãos, o que eram? Judeus. E eles continuaram a frequentar as sinagogas, mas com uma visão cristã. No começo não houve uma ruptura imediata entre o judaísmo e aqueles cristãos. Era, vamos dizer assim, uma facção deles que passou a acreditar no Cristo, e eles comemoravam a Páscoa quando? Na data judaica. Então, você veja, mas dando a ela um ressignificado. Então, houve duas vezes essa ressignificação da Páscoa.
Mas a data nunca mudou. E o primeiro sentido que dava o povo antigo, o senhor sabe dizer o que era? Daqueles primitivos, justamente, é o renascimento. Quando Primavera. o inverno ia embora e a natureza parecia morta. De repente a neve ia embora, tudo ia embora e renascia a vegetação. Sempre nesse sentido de renascer. Exatamente, é o sentido de renascimento. Muito bem, então nós vimos essa evolução histórica. Eles mantiveram a comemoração da Páscoa no equinócio de primavera. Muito bem, os cristãos vão aumentando e vão crescendo e o império se torna cristão. Existe na Sexta-feira Santa uma oração muito bonita que dizia: ó Deus, que preparastes o Império Romano para sobre ele edificar o Império Cristão. Então, o Império se torna cristão. E o primeiro concílio de Niceia, em 325, estabelece que a Páscoa continue sendo celebrada no equinócio de primavera. O equinócio da primavera. Que é quando é? É a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. É sempre a primeira lua cheia no dia 21 de março. Então, essa é uma análise histórica. Mas existe aí uma análise matemática nisso tudo. Por quê? Porque o calendário, aqui tem, para vocês terem uma noção, existe um cálculo para tudo isso. É muito difícil, não vou falar sobre isso. Méton, um matemático e astrônomo da Grécia do 5º século antes de Cristo, percebeu que a cada 19 anos a lua cheia cai no mesmo dia. Então são ciclos regulares. De 19 em 19 anos. Por isso que a matemática consegue precisar. E vários outros matemáticos, até que Gauss, um matemático alemão do século XVIII, ele também desenvolveu um algoritmo que também permite calcular a Páscoa. Mas a igreja usa todos esses. Ele é baseado na Epacta, depois quem quiser pode procurar, na indicção romana, no embolismo e no número áureo. São cálculos que dão tudo isso e dão o dia da Páscoa. Porque ele tem que ser corrigido, porque a cada 19 dias também, a lua nova nasce 1h30 mais cedo. Então, porque ela nasce mais cedo, tem que ter essas correções matemáticas todas, senão o ano lunar não bate com o ano solar. A Epacta é o número de dias de diferença entre o ano solar e o lunar, que tem que ser acrescentado para que se equipare no fim do ano, senão não dá certo. É como o ano que a gente está acostumado, né? Entre janeiro e dezembro, a cada 4 anos tem que ser... Por causa disso, a cada 4 anos tem que ter uma correção maior. O ano bissexto. Então, tudo isso é matemática. Então, não tem como mudar a matemática para mudar o dia. Não tem como mudar a história, não tem como mudar os cálculos. Agora, vamos ver do ponto de vista litúrgico. A Páscoa, o concílio de Niceia, eu já disse que fixou que fosse igual na primeira lua cheia do solstício de primavera, no primeiro domingo após. Então, vem sendo assim pelos cálculos. Mas tem uma coisa: a Páscoa não é um dia sozinho. A Páscoa é a coroação de um período. Ela tem a Quaresma que a prepara, ela tem o período pascual e ela tem um pequeno arremate que é o dia de Pentecostes. Seria como uma festa, uma grande festa de casamento. Tem o noivado, tem o casamento e vem a festa. A festa de casamento, o que é a grande atração da festa de casamento? É o bolo. Mas depois, quando você vai embora, ainda tem um docinho, um cafezinho, que é o Pentecostes. Então, para mudar a Páscoa, teria que ser mudada a Quaresma, mudado o período pascal e mudado o dia de Pentecostes. É impossível.
Não tem como. Mudar o tríduo pascal inteiro, a quinta, a sexta e o sábado. Não tem como. Por isso que não pode haver essa mudança. Porque muita gente me pergunta, os meus alunos de liturgia, os acólitos, os meninos perguntaram, mas por que não podia mudar para outra data? Não pode por causa disso. Uma implicação histórica, uma implicação matemática e uma implicação litúrgica. Não é impossível mudar tudo isso. Você veja, por exemplo, que a quinta-feira santa de manhã tem a missa crismal, que o bispo consagra os 3 óleos, dos catecúmenos, dos enfermos e o crisma. Muito bem, isso não implica nada, no entanto que vai ser mudado. Só para esclarecer, doutor, o senhor está falando de fixar um dia no ano, é isso? Sobre essa mudança. Por exemplo, a missa pascal não precisa, a missa crismal, que é dos Santos Óleos, não precisa ser celebrada na quinta-feira de manhã. Tanto que o nosso bispo, Dom Sérgio, vai agendar ainda quando for oportuno esse dia. Qualquer dia do ano. Qualquer dia do ano que seja oportuno. Tem dias que não são oportunos. Inclusive por causa da tabela litúrgica e tudo isso, o senhor bispo vai agendar. Mas agora a Páscoa é impossível. Por isso que a Sagrada Congregação do Culto Divino determinou que não pode mudar e que seja celebrado. O padre celebre sozinho, ele e um acólito, e basta. Mas tem que ser celebrado. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, por que não pode. Justamente por causa do coronavírus, né? Por que não pode adiar? Acho que o doutor... Não pode adiar por causa disso. Sim. E o padre não pode celebrar com o povo, então ele vai celebrar sine popolo, sem o povo. As celebrações sem o povo, tem algumas que não podem ser feitas de jeito nenhum. Este ano, todas foram permitidas. E aliás, eu quero elogiar aqui o Padre Magno, que ele tem celebrado somente com vocês, mas ninguém que está acolitando. Então, isso é muito louvável, e as pessoas têm que compreender que elas têm que participar de suas casas, participar ativamente de suas casas. É uma situação inédita. Exato. Mas que demanda da gente, né, todo o respeito, tanto com a liturgia quanto com a condição. Com a situação da pandemia que está aí. Então, a gente pode ter uma noção hoje de quão triste foram aquelas pestes todas que a humanidade viveu e sem recurso, porque hoje ainda a gente tem recurso médico para tratamento e tem recurso também para essas transmissões que ninguém vai ficar alheio a todas as cerimônias. Não vão estar presentes aqui fisicamente, mas estão presentes espiritualmente em suas orações, porque acompanham em tempo real em suas casas. Se for pensar, a gente até que é privilegiado, né? Sim. Em outros momentos históricos, né? Situações parecidas, as pessoas realmente não tinham condições, né, de acompanhar. Sim, não tinham condições de acompanhar e não tinham condições de se tratar. Imagine que horror foi a gripe espanhola em 1918. Imagine a peste negra. Então, tudo isso, nós ainda temos que agradecer muito de estar vivendo nesse tempo. Sim, com certeza. Não sei se consegui responder, Lucas. Acho que ficou bem claro. Bem claro. Sim, com certeza. A gente agradece, Dr. Marcos, a sua disponibilidade, todo esse esforço de apresentar para a gente essa questão do cálculo, que acho que todo mundo tem, né? Por que cada dia parece cada ano parece que é um dia, né? Parece que é aleatório, né? Não é aleatório. E as pessoas interessadas procurem, tem na internet, a hepática, o número áureo, a indicção romana e o embolismo. Vocês vão aprender, principalmente os que gostam de matemática, vão aprender a calcular a Páscoa. É coisa de antes de Abraão, né? Sim. Então, por não ser aleatório... É uma celebração da natureza. Agora a gente entende por que não pode adiar. Interessante. Obrigado. E aos meninos que têm aula de liturgia comigo, vamos rezar e esperar. Assim que passar tudo isso, nós retomamos. Nós terminamos a primeira etapa, a introdução à liturgia, e íamos começar o segundo módulo, que é o ano litúrgico e a liturgia das horas. Assim que for possível, nós retomamos tudo. Uma feliz e santa Páscoa para todos vocês.
Feliz Páscoa para todos vocês.